Assim diz o Senhor para a sua vida. Jesus falando com você de confiança. Confiança é o que nós temos que ter em nós todos os dias. Nós precisamos confiar em nós. Por que confiar em nós? Cada vez que nós confiamos em nós, é a certeza que nós temos dentro de nós que nós não vamos desistir das bênçãos e da maravilha da qual Deus tem para nos entregar. Essa é o que nós temos que ter na nossa vida, essa confiança, para que nós permanecemos firmes. É aonde que Deus também precisa ter a certeza que pode confiar em nós também. Porque, veja bem, o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, ele nos cuida tanto, nos preocupa tanto com nós, mas tanto. Olha que lindo, eu estou caminhando aqui. Então, ele vem nos preocupando, ele vem nos direcionando. Muitas das vezes nós não conseguimos esperar as respostas de Deus, a promessa de Deus acontecer na nossa vida. Às vezes nós não permitimos, porque nós temos que ter a certeza dentro de nós primeiro, para que Deus possa vir fazer o agir dele. Agir, mas agir com força mesmo, com a qualidade aonde ele sabe que nós vamos suportar os processos da vida, porque são bastante, né? Os açoites da vida são tremendos. É muito grande, é muito forte. Você entende? Então, por que Jesus fala de confiança? Ele precisa também confiar em nós. Porque às vezes nós agimos como criança mimada. Perdão da palavra, mas é verdade. Porque nós às vezes somos fracos, né? E falhos, às vezes, em nossas atitudes. Então, é meio complicado o nosso coração e a nossa mente. Então, o Divino Espírito Santo, ele fala de confiança para você. Para que você, para mim, porque às vezes bate uma incerteza dentro de nós. É quando nós, às vezes, não estamos prontos para receber algo grandioso, algo que vem de Deus. Porque o que vem de Deus é permanência, permanece. Não vai, não é assim, Deus dá e tira. Não. Deus, não é que ele tem, às vezes, pessoas que não valorizam o que Deus dá. Aí perde, não é verdade? Não é que Deus tira, perde. Não é verdade? Então, não é bem assim. Tudo que nós recebemos de Deus, nós temos que cultivar. Nós temos que guardar para nós. Nós temos que abraçar fortemente. Pegar com nossa força, com unhas e dentes. Você entende? E nós precisamos, Deus precisa que ter confiança em nós também. Assim, nós precisamos caminhar aqui na terra sabendo que estamos pisando em terra firme, para que Deus possa nos fortalecer o dia a dia, para que nós não corremos o risco de vir perder as portas abertas que Deus tem. Por quê? Quando nós confiamos no que nós estamos fazendo, nós temos a certeza da porta que nós vamos entrar. Quando é de Deus, quando não é. Porque quando nós temos confiança em nós, entregamos tudo na mão desse grande Deus, esse grande Deus, ele realiza, ele faz. Você entende? E aí nós não perdemos. Às vezes quando nós não confiamos em nós, às vezes quando nós não confiamos, temos a confiança que nós estamos fazendo, aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos indo, fica um pouquinho meio complicado mesmo. Às vezes Deus não nos entrega mesmo, porque nós precisamos estar pronto e preparado para que nós venhamos a receber as bênçãos dele, as maravilhas que ele tem para nós. Porque olha, veja bem, os açoites são muito grandes, então são domínios no qual nós precisamos ter nossa mão. São domínios precisos, necessários, que nós temos que ter, para que nós possamos vir receber as bênçãos desse grande Deus. Nós temos que estar prontos, porque nós sabemos o que nós pedimos, não é verdade? Mas até a gente conseguir o que nós
precisamos com Deus é grandioso demais. Às vezes a nossa espera nos faz desistir. É por isso, porque nós esperamos, nós temos o nosso tempo, e nós temos que esperar em Deus também. Nós temos que esperar em Deus, para que Ele venha realizar os projetos dele em nossa vida. Mas às vezes tem parte da nossa etapa, da nossa caminhada, que são açoites. Às vezes nós planejamos, não sai do nosso jeito, porque tem o tempo de Deus, tem o tempo do Divino Espírito Santo, para que Ele possa vir realizar na nossa vida. Então Jesus pede para que você tenha confiança em você. Quando nós confiamos em nós, é quando nós temos alta confiança em nós, a qualidade que nós não vamos desistir. Se Deus mandar nós avançar, nós temos que entender que Deus está mandando nós avançar. É um pouco meio complicado, para que nós mesmos venhamos a entender as nossas atitudes. É um pouco difícil mesmo, mas é preciso. Nós precisamos cada vez mais confiar nesse grande Deus, para que Ele venha vir nos entregar e confiarmos em nós também. É importante demais. Então Jesus está falando de confiança para você hoje. Você que às vezes pediu a Deus, ainda não encontrou resposta, ainda está procurando, ainda está aí, vamos dizer assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que Deus me ouviu? Será que Deus não me ouviu? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Quando nós colocamos muito será, é quando nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos que nós somos capazes, nós não temos a confiança principalmente em Deus. Aí que está a realidade. Se você não confia em você, como que você vai saber, ter a certeza que você vai receber de Deus? Você entende? Porque é preciso permanecer e esperar para que Deus venha realizar grandes projetos. Por isso que o Divino Espírito Santo fala de confiança. É tremendo quando Deus fala. Vou mostrar um pouquinho. É muito abençoado. É uma maravilha. É uma bênção mesmo, o Divino Espírito Santo. Então, assim diz o Senhor para a sua vida. Confie em você. Confie que eu vou estar fazendo, eu vou estar realizando. A partir do momento que nós ficamos fortes em Cristo Jesus, que nós ficamos fortes, que nós acreditamos, nós podemos passar por etapas na nossa vida a qual ainda nós não passamos. São novidades na nossa vida. É uma qualidade de vida que nós buscamos, mas ainda desconhecida. Porque, veja só, as figurinhas da Bíblia, né? Que a Bíblia conta, né? A história de José, conta a história da Ana. Então tem vários das figurinhas da Bíblia, né? Então que homenageia esses guerreiros, esses vitoriosos, né? Que acreditaram. Então a gente vê, a gente assiste, a gente lê. Então eles conseguiram grande coisas. Foram grandes em Cristo Jesus e Deus devolveu. Então já é um apego para nós. Já é uma grande verdade, já é uma grande força, um grande apoio para nós. Para que nós possamos ainda realizar projetos em Cristo Jesus. Então é tremendo, nós temos que confiar em nós para que nós possamos passar. Olha que maravilha, que bênção. Isso é um dos lugares, eu estou aqui no fim da cachoeira, mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho. Então é desse jeito que Jesus precisa que nós ficamos, permanecendo firme e forte na palavra dele. Ficamos à frente, não arredamos o nosso pé, acreditamos cada vez mais no nosso potencial, acreditar cada vez mais em nós mesmos, para que nós possamos deixar Deus trabalhar, porque Deus trabalha com detalhes e Deus não erra. E Deus, às vezes nós falamos assim, eu vou contar com o Senhor, pode contar, às vezes nós pensamos assim também,
que nós vamos receber tudo assim, de uma hora para outra, quando nós esperamos. Deus primeiro precisa trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu lutei para eu conseguir meu marido de volta, que eu esperei em Cristo Jesus, que eu esperei em Deus, eu esperei e eu disse para o Senhor, Senhor, o tempo de Deus estava tão demorado que eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou ficar nessa situação aqui? E foi difícil mesmo. E eu dava vontade de desistir. Eu falo por experiência própria. Mas aí eu falei, não, eu não vou desistir não. Porque se eu desistir das promessas de Deus, vai ser a mesma coisa de eu estar desistindo de Deus por completo. Porque chega uma época na nossa vida que nós entregamos tanto a nossa vida para Deus, que nós não queremos perder mais Deus. Aí já não importa mais a aprovação, porque Deus nos capacita. Aí já não importa mais os desafios da vida, porque Deus nos encoraja. Nós vamos nos tornando um soldado do Senhor. Nós vamos nos tornando forte em Cristo Jesus. Nós vamos nos tornando uma pessoa assim que nós mesmos nos desconhecemos às vezes. Então, eu vou falando passo a passo para que vocês possam vir entender o que, assim, às vezes com mais facilidade, é um estímulo para que vocês acreditem o valor que nós temos para Deus e o valor que nós temos que dar para esse grande Deus na nossa vida, na nossa caminhada, que é muito importante para nós. Então foi complicado para mim, foi difícil. Então eu fui passando pelos processos, o processo da espera, o processo da humilhação. Eu fui passar, porque eu também sofri humilhação nesse meio tempo também. Várias vezes também, de momentos, eu fui renegada pelo meu marido hoje, né? Mas eu tive paciência, eu dei o tempo que ele precisava. Ele precisava se curar, ele precisava se libertar, porque se tinha 100 pessoas ao nosso redor, então vamos dizer, 99 era a favor de nós dois. E olha que nós, vou falar a verdade, a gente era um casal assim, que muita gente falava, um casal que dava até inveja. Vamos dizer desse jeito, as pessoas chegavam e falavam isso. Mas eu era tão simples que eu nunca achei essa palavra inveja forte. Que eu não tinha, então eu não conhecia. E então era desse jeito que acontecia na minha vida. Estou contando um pouquinho para que vocês entendam a minha passagem, o que eu passei. Então não foi nada fácil. E aí foi várias formas que eu passei, assim, perante 4 anos, né, direto, seguido, difícil, mas eu não desisti, eu permaneci forte. Então, eu fui vítima, né, de macumbaria, foi por isso que meu casamento acabou, que foi destruído. Então, quando envolveu essa pessoa, né, essa moça, ela entrou na minha vida, então eu tinha como amiga, como irmã, e eu ajudava do jeito que eu podia, né? Então era complicado. E aí eu confiei muito, mas eu fui picada, né? Vamos dizer assim. E aí, mas tudo bem. Passou, graças a Deus. Eu não tenho raiva, não tenho nada, mas eu estou mostrando um pouquinho hoje da minha vida para vocês. Então foi uma luta tremenda. E se eu tivesse desistido por causa das diversidades, por causa dos problemas, por causa da situação, eu confiei em mim, sabia que eu era capaz de chegar até o final. Confiei em Deus. Tem que ter confiança em você e em Deus. Então você confia em você. E aí você permanece firme e Deus vai te entregando. Deus vai realizando, Deus vai fazendo e transformando a sua vida. Você entende? Então por isso que eu estou filmando um pouquinho do meu testemunho, porque é o testemunho vivo. Eu quero mostrar para vocês, às vezes passo a passo,
Porque eu quero falar e quero mostrar também. Para mim é importante vocês também participar da minha vida. Se vocês estão aí do outro lado aí, estão gostando do meu testemunho, estão gostando do meu dia a dia aqui, que eu estou, as palavras que eu estou falando, as mensagens que eu passo do Senhor. Então, às vezes eu preciso falar um pouco de mim para que eu possa falar mais desse grande Deus. Você entende? Para que eu possa dar mais apoio, mais força para você. É por isso que às vezes eu estou mostrando e falando um pouco de mim. Porque sem testemunho, como se eu não tivesse passado por situações assim, a qual eu passei, se eu não tivesse passado, eu não teria sabedoria, experiência de vida para estar aqui falando com você. E então o testemunho é experiência de vida. É uma forma que eu quero mostrar para você como Deus fez na minha vida. O quanto eu consegui. Ainda vou mostrar mais ainda. Vou mostrar, porque eu pedi para Deus, Senhor, posso mostrar? Jesus disse, pode, mostre, mostre. Então eu estou aqui, não é maravilha. Eu esperei e hoje eu estou de posse de vitória, hoje eu consegui. Tem diversidade? Ainda tem sim. Por que não? Não é verdade? Eu estou aqui todos os dias na força, guerreando, batalhando, mas tem guerreando, batalhando contra as trevas, porque as trevas todo dia, elas ficam ali de olho em mim. Você entende? Eu sei disso. Só que eu chamo o grande Deus e eu não posso olhar pro lado direito e esquerdo, eu tenho que olhar para frente, focar no Senhor e terminar a minha missão. Fazer o que Deus tem o que Deus quer que eu faça. Entregar para o Jesus o que eu preciso entregar. Então, veja bem, para mim é uma imensa satisfação eu estar aqui falando com você e podendo mostrar para você o tanto que Deus é maravilhoso, divino e glorioso. Confia em Cristo Jesus, mas confia em você. Se você confiar em você, se você falar assim, eu vou confiar em mim, é chegada a hora de eu dar uma oportunidade para a minha vida. Você entende? Você disser isso e você vencer todas as batalhas e saber que Deus é com você a todo momento, pode ter certeza. Você vai chegar onde você quer, no seu propósito, onde você precisa chegar, e você vai entender as diversidades da vida. Você vai saber entender que a diversidade da vida, ela vem para nos ensinar e não nos derrubar. Isso que é o importante, isso que é o bom e o que é o importante para a sua vida. É você saber entender o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele pode, o quanto Ele quer fazer na sua vida e o quanto você vai se realizar, vai, vai se emocionar e o quanto você jamais vai querer sair da presença desse grande Deus. Porque tudo que você vai fazer na sua vida, na hora que você encontra o grande Deus, o nosso grande Deus, governante, criador do céu e da terra, é aonde que nós ficamos mais posicionado. É aonde que nós nos entregamos cada vez mais. É aonde que nós sabemos, aonde que nós vamos pedir socorro. É onde que nós entendemos que Ele é a solução, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é onde que nós sabemos que a dependência que nós precisamos ter é somente dEle. É onde que nós também temos a mais força, conseguimos mais força, criamos força, renasce da cinza e do pó para nos permanecer firmes na presença do Senhor. E sabendo e acreditando que Ele é o único que pode mudar a nossa história. E é o único que pode nos entregar. Então, olha, veja bem, confiança em você, confiança no Divino Espírito Santo, pois nós temos ainda muito mais ainda para nós vivermos aqui juntos, pois Jesus é com você a cada momento. Jesus é comigo. Jesus iluminando, Jesus abençoando a sua vida. Jesus cuidando de você com mínimos detalhes. Confiando em Cristo Jesus, confia em você. Sua autoconfiança vale muito. É muito importante para o Divino Espírito Santo entregar bênçãos sem medidas na sua vida e maravilhas, e você ter a certeza que em Cristo Jesus você pode tudo. Jesus é com você. Jesus te abençoe. Jesus é com você. Jesus te abençoe.